Fala, nação, vocês não vão acreditar. O Flamengo entrou de vez na briga por John Arias do Wolverhampton, aquele mesmo, ex-Fluminense, e a negociação pegou todo mundo de surpresa. Bora pra notícia. A informação é a seguinte: o Arias não está jogando no Wolverhampton, foi para lá com uma questão de um sonho europeu e tal, como todo jogador tem, mas hoje tem vários clubes que estão de olho monitorando a situação do John Arias no Wolverhampton. E o Flamengo é um dos interessados no John Arias, está monitorando essa situação do Arias e, obviamente, aguarda um contato, uma abertura de conversas, quem sabe uma proposta, e que isso pode acontecer, né, Bruno Andrade? Exatamente. Do lado do Arias, as pessoas já tomaram conhecimento do interesse do Flamengo, mas falta isso, falta bater a porta para apresentar uma proposta, apresentar um projeto, para entender se é possível, até porque o Arias não custou barato, 17 milhões de euros mais 5 por objetivos, então totalizando 22 milhões de euros, isso claro se ele atingisse os objetivos. Ele foi contratado a pedido do Vitor Pereira, o Vitor Pereira saiu, o André Hernan já falou, ele deixou de ser alguém indiscutível, até foi titular no último jogo contra o Nottingham Forest, derrota por 1-0, mas há muito tempo, pelo menos desde que chegou, o Arias não consegue uma sequência muito boa. O Wolverhampton, no geral, não faz uma grande temporada, enfim, lutando contra o rebaixamento. Então, são problemas individuais, problemas coletivos, dentro e fora de campo. Então, o Arias não está ali feliz, não está ali vivendo o seu melhor momento, seja ele individual ou coletivo. Conhece sim, ou também tem o conhecimento desses interesses do Brasil, sobretudo do Flamengo. Então aqui é muito claro, o Flamengo tem interesse na contratação do John Arias, mas falta o mais importante, que é sentar e negociar. Veremos então os próximos capítulos. Aqui estaremos no Fala Fonte para, enfim, fazer uma atualização em breve se acontecer de uma proposta ou de uma abordagem mais oficial, mais concreta. Mas por enquanto é isso, é um interesse embrionário, é o Flamengo buscando reforçar o ataque, sendo que o John Arias é um dos nomes sim que encabeçam essa lista de reforços para o ano que vem. Ô Bruno Andrade, mas a contratação do Arias se encaixa naquelas posições que o Flamengo tá buscando no mercado? Ou é mais um cara que, tipo, é um extra classe, chegaria no elenco para ser titular? Porque o Flamengo, ele queria um goleiro, que mais? Quais eram as posições que o Flamengo tá de olho no mercado? O Flamengo definiu 3 posições prioritárias. Um goleiro para ser reserva, ou pelo menos para incomodar o Rossi, e o Brazão, a gente tem dito, e o Morisco, enfim, mas o Brazão, sobretudo, é o principal alvo. A busca por um zagueiro, e já falamos hoje, por exemplo, do próprio Vitão. Um atacante de área, ou pelo menos de mobilidade ali no setor ofensivo, para ser a sombra e para incomodar o Pedro, porque o Pedro, mesmo lesionado hoje, continua para o Felipe Luiz sendo o seu principal jogador, o seu principal atacante para a próxima temporada. No caso do Arias, que é um jogador muito mais de beirada, muito mais de meio campo barra beirada no ataque, o Flamengo sabe que, e o André Hernan já falou sobre isso, aliás, temos falado frequentemente sobre isso, o Cebolinha vai para o último ano de contrato, quer mais minutos, é o que tudo indica, pode ser negociado. A questão do Michael que não conta, o Michael é outro que o Flamengo colocou no mercado, então só nessa a gente já falou de 2 jogadores da mesma posição do Arias. E sem contar que o Arias é o típico jogador que o Flamengo gostaria de contratar pela preponderância, pelo passado que tem no futebol brasileiro, a mensagem que passa de contratar um jogador que é ídolo do principal rival ou dos principais rivais, o Fluminense. O Arias tem 28 anos, está longe de ser um veterano, ainda dá para cumprir bastante, apesar da idade ali se aproximando aos 30 anos. O Bruno Henrique falou recentemente que talvez o ano que vem seja o último dele. Então aqui é o Flamengo talvez pensando a longo prazo. Se perder o Bruno Henrique em dezembro de 26, terminando o contrato, ficaria com o Arias à disposição ali para um contrato de 3, 4, 5 anos. Porque o Flamengo, se contratar o Arias, não é para fazer um contrato curto, é para fazer um contrato longo. Então é o Flamengo pensando no presente, mas também no futuro. Então faz sentido. Muito sentido esse interesse concreto aí na contratação do John Arias, colombiano ex-Fluminense. Só passando os valores que o Fluminense negociou o Arias junto ao Wolverhampton, a negociação gerou ali em torno de 22 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais. Então, André Hernan, o Flamengo, ele vai ter que fazer um investimento muito alto para tirar o Arias do Wolverhampton. É mais ou menos nesse sentido, né? Não, e o... Mas lembrando que 17 mais 5, ou seja, foram 17
fixos e 5 por objetivos. E acho pouco provável, com tão pouco tempo de clube, que ele tenha atingido 5 milhões de euros ou perto disso. Ou seja, o Flamengo então ali teria que desembolsar entre 15 e 20. Não é informação, aqui é mais opinião pela última negociação do Arias. Aí assim, o Arias é um jogador que tem mercado no Brasil inteiro. Só que o que hoje, quem tem o aporte para entrar numa briga, entrar numa negociação pelo Arias, são Flamengo, Palmeiras e outros clubes com mais grana. O Atlético está se organizando e está tentando ter mais recursos para o ano que vem, mas me parece que desses clubes, o que tem mais possibilidade hoje, né, pensando em grana, pensando em investimento, é Flamengo e Palmeiras. Quem está próximo ao Arias, quem está no dia a dia com o Arias, sabe que há um interesse do Flamengo e que pode chegar um contato, que pode chegar uma proposta. Então nós estamos falando de um mercado que começa a se movimentar e que ainda não dá para cravar que há uma negociação nem de um lado nem de outro. Foi a coroação de uma campanha avassaladora do Flamengo, não é à toa. Os rubro-negros acordaram como hoje? Rindo de orelha a orelha, né? O despertar de um novo dia, de um novo tempo, em cores nem tão novas assim. 4 dias depois da conquista da América, a taça de campeão brasileiro de 2025. Em comum, a mesma alegria. A alegria de ser rubro-negro. É muito bom ser Flamengo, é muito bom. A gente é o mais odiado, o mais amado do mesmo jeito. E o Flamengo acima de tudo, cara. Um time de superlativos. Melhor ataque, melhor defesa. Rossi, a bola não entrou! O que mais venceu, o que menos perdeu. O anfitrião mais temido. O melhor mandante do campeonato. Trouxe pro Maraca, né, pra torcida comemorar. Foi incrível, foi incrível. Eu tava lá ontem, eu tava lá. Já fazia 5 anos desde o último título brasileiro. O desejo sempre foi reconquistá-lo. Enquanto eu estiver aqui, o brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. O título chegou prematuro, com uma rodada de antecedência, na 37ª. Melhor assim, em casa, diante da sua gente. 1-0, mas foi tranquilo. Só sinto pena de quem não é o Flamengo, esse papo reto. Na primeira temporada inteira, sob o comando de Felipe Luiz, o Flamengo honrou aquela estrofe famosa: vencer, vencer, vencer. Gol! É do Flamengo! Venceu confrontos diretos contra o Palmeiras, vitória em São Paulo e no Rio. E olha o Flamengo, Pedro, saiu na cara do gol! Gol! Em algumas ocasiões, o apetite se transformou em goleada. 4, 5, 6, 8-0. A maior do campeonato teve a assinatura de Pedro. Pedro, 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 artilheiro do Novo Maraca! Numa cidade que já coroou tantos reis, o da vez é uruguaio. Em sua 7ª temporada pelo Flamengo, Arrascaeta apresentou a melhor versão dele. Camisa 10, artilheiro do time, craque do campeonato. Com 32 participações em gol, ele foi o regente da conquista. Garçom e matador. Arrascaeta brilhante! A orquestra teve coadjuvantes de luxo. Jorginho chegou no meio do campeonato. Assumiu o papel de líder e de batedor de pênaltis cheio de estilo. Rossi foi o paredão, que vibrava e contagiava. Rossi! A dupla de Léus foi símbolo de uma defesa que não levou gols em 17 partidas. A Samuel Lino coube fazer o gol e sacramentou o título. Para explodir a magnética no Maracanã e em todo o Brasil! Boa parte desse Rio de Janeiro que não se cansa de festejar, já vai se reunir novamente para dizer até logo. Nos próximos dias, o time embarca para a disputa da Copa Intercontinental. A canção entoada nas arquibancadas não poderia ser mais oportuna. E agora, o seu povo pede o mundo de novo. Nação, antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A notícia é a seguinte:
Flamengo quer Arias para 2026 e mira mais 2 nomes para reforçar o elenco de Felipe Luiz. Veja os detalhes. Em baixa na Premier League, após não conseguir se firmar no Wolverhampton, John Arias está no radar do Flamengo para 2026. Segundo apurou o ESPN, o colombiano é um dos jogadores monitorados pelo rubro-negro para reforçar o ataque na próxima temporada. De acordo com a apuração, ainda não há negociação em curso com o clube inglês. A tendência é que a diretoria carioca aguarde uma sinalização dos representantes do jogador para aí sim o Flamengo ir partir para cima do jogador. Em caso de decisão pela saída do Wolverhampton, existe possibilidade de que o Flamengo se movimente pela contratação do colombiano. Ainda segundo a ESPN, uma eventual contratação de Arias é vista nos bastidores como um potencial recado ao futebol brasileiro para contratar um ídolo de um rival. O jogador saiu do Fluminense em meados de junho, logo após a disputa do Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O colombiano disputou 230 jogos pelo Fluminense, marcou 47 gols e 55 assistências. No comunicado em que anunciou a venda do Arias, o Fluminense referiu como um atacante como ídolo. John Arias custou cerca de 22 milhões de euros aos cofres do clube inglês. Disputou 15 jogos desde que desembarcou na Inglaterra, sendo titular em 9 deles e ainda não marcou gols. A ESPN apurou que os nomes mais fortes na mira do Flamengo são o goleiro Gabriel Brazão do Santos e do zagueiro Vitão do Internacional. Mas aí, nação, deixa nos comentários o que vocês acham. Contrataria John Arias, ex-Fluminense, ou tentaria outros nomes como Marcos Leonardo, Tati Castelhanos? Mas deixa nos comentários quem que vocês contratariam. A informação era isso. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!